Deus tem uma palavra para você. Vamos fazer a leitura bíblica. 1 Samuel no capítulo 10, versículo de número 6. 1 Samuel no capítulo 10, versículo de número 6. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para nós. Deus tem uma palavra. Como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom saber que nós servimos a um Deus que fala. Um Deus que se revela. Um Deus que está perto, não está longe. 1 Samuel no capítulo 10, versículo 6. Quem achou diz amém. Vamos ler? Diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Novamente, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Podeis sentar em nome de Jesus? O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e você profetizará e será mudado em outro homem. De quem se trata esse texto? A quem o profeta está se referindo aqui? Porque extrair esse versículo de uma porção maior pode ficar sem nexo, se nós não entendermos o contexto onde ele está inserido. Primeiro, nós estamos tratando de Samuel, em referência ao seu livro, primeiro livro de Samuel. Esse profeta já avançado em idade, esse profeta que também foi juiz em Israel, já avançado em idade, já cansado, já com muitas dificuldades, já não conseguia julgar, já não conseguia com o mesmo vigor defender Israel. A nação constantemente ameaçada pelos filisteus. A nação de Israel agora percebe que todas as outras nações ali próximas têm o seu rei, tem o seu monarca, tem o seu representante maior, tem o seu chefe de exército, e Israel está com o seu juiz cansado, um juiz que não consegue mais defender a causa. Há uma preocupação, e o povo agora começa a desejar um rei. Precisamos de um rei. Precisamos de um rei que tenha habilidades para nos defender da nação dos filisteus. Nesse íntere, nesse espaço de tempo, está um jovem robusto, simpático, de boa aparência, filho de Quis. É o Saul, que no original é o pedido. No Novo Testamento ele aparece como Saulo, como aquele que foi conquistado pelas orações, aquele que veio através das orações. O Saul está numa missão que ele não consegue resolver. A missão dada para ele pelo seu pai foi de encontrar as jumentas de seu pai que tinha se perdido. É nesse espaço de tempo, de procura de jumentas, que o profeta Samuel se encontra com o Saul. E quando encontra com ele, ali o Espírito do Senhor o move, o Espírito do Senhor o orienta e diz assim: este aí você deve ungir a rei em Israel. Só que antes deveria acontecer algo. E eu abro um parêntese. As coisas de Deus, as coisas do reino, não são decididas pela razão humana. No reino não é como eu acho. No reino é como o dono do reino pensa e diz. No reino de Deus, a visão humana não tem destaque. O achismo humano não tem destaque. As habilidades humanas não têm destaque. No reino de Deus é conforme a orientação do Senhor. É conforme a visão do Senhor. Deus em outro momento
quando leva o profeta Samuel à casa de Jessé, vai deixar bem claro: olha, Deus não vê como o homem vê. O homem vê pela aparência, mas Deus atenta para o interior. Só Deus conhece o meu e o seu interior. Só Deus nos conhece literalmente, integralmente. Algumas pessoas, por ter amizades com outros, dizem: eu conheço fulano. Mas só Deus conhece o homem integralmente, porque Deus é espírito e verdade. Ele é onisciente, Ele conhece, Ele sabe, Ele vê todas as coisas. Você pode glorificar ao Senhor por isto? Ele conhece. O povo está na sede, na ânsia. Queremos um rei, queremos um rei. A vontade humana não é a vontade de Deus. O querer do homem não é o querer do Senhor. Será que temos aceitado a vontade de Deus? Será que temos aceitado o querer de Deus para as nossas vidas? Será que a vontade de Deus nos basta? Será que a graça do Senhor nos basta? Será que a presença do Senhor, a direção do Senhor não é suficiente para nós? Será que temos de verdade aceitado a direção do Senhor? Ou esta vontade de Deus, nós achamos que abre espaço ou tem margem, abre margem para nós colocarmos os nossos achismos, as nossas ideias? Deus é soberano nos seus propósitos. Deus é soberano naquilo que Ele quer, naquilo que Ele projeta. Deus já tinha falado antes que iria levantar um rei segundo o seu coração para governar Israel. Deus já tinha falado que levantaria, mas agora há uma emergência do povo. O povo está querendo um rei, e logo um homem que está à procura das jumentas, não consegue, está sem direção, não sei para onde eu vou, por onde começar, está procurando há vários dias e não encontra. Mas deixa eu falar uma coisa: o bom é quando o Senhor nos encontra. Foi Ele que nos encontrou, foi Ele que veio até nós. O profeta encontra o Saul e diz assim: eu tenho uma nova missão para você. Sabe as jumentas que você estava procurando? Já foram encontradas. E eu imagino o Saul, você pode imaginar agora, o Saul dizendo: sim, o que é que eu faço agora? Ele disse: eu tenho uma missão. Sabe o que vai acontecer com você? O Espírito do Senhor vai se apossar de você, mas com tanta intensidade. Aleluia. O Espírito do Senhor vai se apossar de você com tanta intensidade, que você vai profetizar no meio dos profetas. E vai acontecer algo maior ainda: você será mudado em outro homem. Você será transformado. O que significa isto? O que é esse se apoderar do Espírito Santo? O que é esse se apossar do Espírito Santo sobre Saul? É ele dizendo assim: eu vou assumir o controle da sua vida. Algumas pessoas, por falta de conhecimento bíblico, vão entender esse se apossar como se fosse uma possessão demoníaca, onde as pessoas se debatem, as pessoas rolam no chão, as pessoas fazem shows pirotécnicos, as pessoas acabam virando uma figura de macacos. Aqui está diferente. O Espírito do Senhor vai se apossar com finalidade. Aleluias. Com finalidade, com propósito. Se é Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Ele vai se apossar de você para te dar habilidades sobrenaturais. Ele vai se apossar de você para direcionar a sua vida.
Em outras palavras, lembra que você estava perdido, Saul? Lembra que você estava sem direção? Esse espírito que vai se apossar de você, esse espírito que vai passar a morar morar em você, ele te dará direção certa, exata. Você não ficará perdido. Quem já tem desse Espírito Santo? Quem já tem desse Espírito? Quem crê que ele habita em você? Aleluias. Ele vai se apossar. E diz mais: e você vai profetizar. Perceba que não é o se apossar por se apossar. Você vai profetizar. Em outras palavras, você vai declarar a grandeza de Deus. Você falará coisas de Deus. Você será habilitado para coisas sobrenaturais. Você vai expressar, você vai falar algo que glorifica a Deus. Terceiro, você vai mudar. Quem te conhecia vai perceber que pelas habilidades que agora você recebe do Espírito Santo, vai perceber que você mudou. Você terá um coração diferente. Por que esse se apossar? Por que esse profetizar? Por que esse mudar? Porque agora o Saul estava com a missão de governar Israel. E não se governa o povo de Deus da mesma forma que o rei dos filisteus governavam. Não é governar com as habilidades humanas, é governar com a direção de Deus, é fazer no meio da nação de Deus aquilo que vem da direção do dono desta nação. É ser capacitado pelo dono dessa nação, é estar habilitado pelo dono dessa nação. Ele irá governar pelo Espírito de Deus. Ele irá governar com habilidades do Espírito de Deus. Ele irá governar com um coração quebrantado, com um coração amável, com um coração ensinável, com um coração puro, com um coração reto. E quando fala profetizar, com uma conexão com Deus. A pior coisa desta vida é quando o homem não tem conexão com Deus, é quando o homem não tem esse contato direto com o Senhor. Saul agora, o filho de Quis, da cidade de Gibeá, ele agora recebe a direção do Espírito Santo. E ele agora pode governar Israel para a glória de Deus. Ele vai agora governar a nação de Israel sob a direção do Espírito do Senhor. Se nós analisarmos o que está descrito ou escrito em Ezequiel 36, no versículo de número 25 ou 26, que diz assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Quantas pessoas, eu acredito que você já ouviu alguém dizer: eu recebi o Espírito Santo, e você pergunta: como é que você sabe? É porque eu comecei a pular. Eu recebi o Espírito Santo. Como é que você conclui que o Espírito Santo se apossou? É que eu comecei a pular, eu caí no chão, eu desmaiei, eu fiz isso, fiz aquilo. Só que a manifestação do Espírito é plural, a manifestação do Espírito é singular no sentido de que manifesta-se conectando o homem a Deus e produzindo no homem um coração que de verdade deseje a vontade de Deus. Não existe manifestação do Espírito de Deus se o coração desse homem continua infrutífero, se o coração desse que diz que recebeu continua apartado das coisas de Deus. Quando Ezequiel está aqui a profetizar, Ezequiel está num período em que
Israel precisava desta restauração espiritual. E Deus estava dizendo, eu vou restaurar. Mas para eu restaurar, eu preciso primeiro mudar o coração. Isso se fala de regeneração. Eu preciso que este povo se arrependa. E se arrependendo, eu manifestarei nele o meu espírito. E quando o meu espírito voltar a habitar neste povo, este povo vai voltar a andar nos meus estatutos. Ou seja, andar conforme a minha palavra, andar conforme a minha direção. Espírito Santo não deve ser confundido com os sensacionalismos. Espírito Santo não pode ser confundido com esquisitices. Ele é santo. Espírito Santo é mudança de vida, mudança de caráter, mudança de coração, mudança de direção. Espírito Santo é voltar para Deus. Espírito Santo é coração que ama a palavra de Deus. Espírito Santo é coração amável, coração que perdoa, coração que ama, coração que deseja estar próximo de Deus. Espírito Santo é submissão. Espírito Santo é obediência. Espírito Santo é, habitando no homem, produção de fruto. Que demonstra que há um hóspede, que há alguém que habita a minha vida, que dirige a minha vida, e que esse aponta e glorifica ao Senhor Jesus. Por isso será mudado em novo homem. Só quem é capaz de mudar o homem, o coração do homem, é o Espírito Santo. Só quem é capaz de transformar é o Espírito Santo. O homem pode usar máscaras, o homem pode fingir-se, o homem pode manipular muitas coisas, mas só o Espírito Santo consegue transformar o mais vil pecador, o mais terrível homem, em um filho de Deus e adorador do Senhor. Ele consegue, ele é poderoso para isto. O próprio Jesus diz que esse Espírito Santo, quando ele viesse, ele convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo, ele é capaz de converter, de convencer o homem, de apontar para o homem: você está caído, você precisa de Deus, você está afastado de Deus, a direção que você está seguindo não está te levando a Deus, os desígnios do seu coração que você segue não aponta para Deus, as suas decisões não são conforme o Senhor, os desejos do seu coração é de poder, de fama, de glórias, mas agora eu vou passar a habitar em você, e você vai desejar os céus, vai desejar as coisas de Deus. Aleluia, bendito seja o Senhor, bendito seja Deus. E não é que quando o Espírito se apossa de Saul, ele encontra uma roda de profetas, e ele agora começa a profetizar, e quem está de fora diz assim: não é aquele o filho de Quis? Não é aquele o filho de Quis? Agora está profetizando. Quem é aquele? Não era aquele que bebia? Não era aquele que fumava? Não era aquele que fazia tanta coisa? Olha como está falando nas grandezas de Deus. O que é isto? O Espírito Santo, quando passa a habitar na vida do homem, ele muda literalmente. Você conhece alguém que precisa ser mudado? Você conhece alguém que precisa ser transformado? Você conhece alguém que precisa ser mudado em novo homem, em uma nova mulher? Tem alguém que você conhece? Tem alguém aqui nesta noite que quer mudar, quer ter um coração novo, quer ter uma mente nova? O Espírito do Senhor está neste lugar dizendo: eu quero habitar na sua vida e te darei esse coração novo. Conhece alguém? O Espírito Santo está dizendo: eu posso mudar. Samuel não disse: vem cá, deixa eu colocar a mão na sua cabeça, você vai mudar agora. Não, ele disse: o Espírito do Senhor
vai se apossar de você. E é Ele que vai se encarregar de mudar. É Ele que vai mudar você. É Ele que vai se apossar. Tem muita gente que quer que as pessoas mudem, mas não deixa o Espírito Santo mudá-las. É o Espírito Santo que vai mudar. Podemos usar de todas as estratégias, podemos obrigá-las a tudo, podemos mandar de todas as formas, mas elas não mudarão. Mas quando for o Espírito Santo, elas mudam, porque o Espírito Santo não age nem por força e nem por violência. Ele adentra, ele chega de mansinho e nos convence dizendo: não são essas motivações do seu coração que você foi criado para ter. Não é esta direção que você está tomando que você foi criado para seguir. Agora eu serei o protagonista da sua vida, da sua história. Agora eu direcionarei a sua vida. Agora eu me manifestarei. Quantos desejam que o Espírito Santo se aposse em toda a sua plenitude na sua vida? Quantos desejam literalmente a manifestação do Espírito Santo? Então pode glorificar ao Senhor. Pode glorificar ao Senhor. Deseje desse Espírito Santo. Pastor, mas como eu desejo ser mudado? Permita o Espírito Santo. Permita o Espírito Santo te convencer. Permita o Espírito Santo te converter. Permita o Espírito Santo te dar uma nova direção. Porque o Saul, que agora estava à procura de jumentas, está agora na busca do cumprimento daquilo que Deus falou para ele. Ele está dizendo: eu quero cumprido na minha vida aquilo que Deus falou para mim. Eu quero executar aquilo que Deus falou que eu tenho que executar. É assim, coração mudado. Mente transformada. Quando uma mente é transformada, ela revoluciona. Quando um coração é mudado, ele revoluciona. Imagina, um homem maligno, Hitler, causou desastre para a humanidade. Mais de 6 milhões de judeus. Mussolini. E tantas outras figuras comunistas, que são idolatrados até, mas foram homens maus. Um só. Foram capazes de fazer desastres. Agora imagina, estes, possuídos, dominados, controlados, modificados pelo Espírito Santo, o que não seriam capazes de fazer. Imagina este, que foi capaz de matar mais de 6 milhões de judeus. Imagina este com habilidades espirituais, com habilidades dadas pelo Espírito Santo. Quantas milhões de vidas poderiam ser impactadas através desses homens? Pastor, mas eles já foram. Pastor, o Saul também desaparece da história. Pastor, o Samuel também desapareceu aqui da história. Pastor, Quis também desaparece da história, pastor. Tem eu aqui nesta noite. Então é para você que o Espírito Santo está dizendo: eu quero me apossar de você. Eu quero me apossar de você para você fazer diferente. Eu quero me apossar de você para que com a sua vida você me glorifique. Eu quero me apossar de você. Pastor, mas não tem mais oportunidade para o Hitler, não tem mais oportunidade para o Mussolini, não tem mais oportunidade para o Mao Tse Tung, não tem mais oportunidade para nenhum destes. Para você está tendo. O Espírito Santo quer se apossar de você com toda a plenitude. O Espírito do Senhor, e deixa eu te falar, não é para te dar habilidades esquisitas. Não. Não é para que você seja provocador de contendas. Não é para que você fique iracundo. Não é para que você se ache o suprassumo na sociedade. Mas para que você revele Jesus, manifeste Jesus neste mundo de trevas. Algumas pessoas dizem assim: o Espírito Santo está em mim, logo eu tenho que me afastar das pessoas. Esse não é o Espírito Santo.
Eu tenho que me afastar da família, eu tenho que me afastar da minha vizinhança, eu tenho que me afastar de tudo e de todos. Esquece as coisas, aí para de estudar, para de buscar conhecimento, talvez até para de trabalhar, para de se conectar com a vida e vive como se estivesse em Marte. Esse não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dizer assim: você continua aqui nesse mundo, mas você vai ser um agente de transformação. Você vai ser diferente. Eu vou te dar habilidades para você caminhar em trevas e o meu nome ser glorificado. Eu vou te dar habilidades para você enfrentar todas as astúcias e ciladas do maligno. Eu te darei habilidades para que você glorifique o meu nome. Todos vão poder dizer assim: tem algo que brilha nele, tem algo que brilha nela. E você vai poder declarar: é Jesus. Mateus 5,16: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não foi diferente com Saul. As pessoas notaram que ele tinha algo diferente. O que aconteceu com Saul que agora está profetizando? O que é que aconteceu com Saul que agora está falando nas grandezas de Deus? O que aconteceu com Saul que agora dos lábios dele sai algo diferente? Algo que é bom de se ouvir, algo que é bom de se aproximar. O que foi que aconteceu? O Espírito do Senhor se apossou dele. Deixa eu abrir um parênteses novamente. Existem pessoas que diz que está cheia do Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Porque no trabalho dele, no trabalho dela, eles não influenciam. Na vizinhança é o pior vizinho. Pisou no calo, ele quer matar. Falou dele, ele pula como uma onça brava. Qualquer coisa, se brincar comigo, você desce a cova. O Espírito Santo quer se apossar de você, ouvinte. O Espírito Santo quer se apossar de você, meu irmão, minha irmã. Aleluia, sairá vida, brotará vida de você. Brotará vida de você. É esse mesmo Espírito Santo que Moisés distribuiu com 70 e eles profetizaram. É esse mesmo Espírito Santo que se apossou de Sansão e ele protegia, guardava o povo de Deus. É esse mesmo Espírito Santo que estava em Davi. É esse mesmo Espírito Santo que estava em todos os profetas, Elias, Eliseu. É esse mesmo Espírito Santo que Jesus vai falar, João 14:26. É esse Espírito, quando ele vier, ele vai ensinar vocês. Logo, não é um espírito que me leva à esquisitice, mas um espírito que me leva a refletir Jesus. Não é um espírito que me leva a shows, a técnicas. Quando eu falo de show, eu falo de pulos sem sentidos. Porque se manifestação do Espírito Santo é resumida como pulos, o que é que eu falo de alguém que pula carnaval? Eles pulam e não são mudados. Pulam e chegam embriagados. Pulam e voltam com AIDS. Pulam e voltam derrotados, frustrados. O Espírito Santo é diferente. Quando ele se apossa, ele muda caráter. É isso que Deus está falando também em Ezequiel 36. Vou mudar, vou tirar esse coração de pedra, esse coração que nada penetra, esse coração que resiste, e vou dar um coração sensível. E diz mais, não vou fazer só isso, vou colocar o meu espírito, porque de nada adianta ter um coração de carne, de nada adianta ter um coração de carne, se não estiver cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que muda-nos, que transforma-nos, tal como Jesus que transformou a água em vinho.
É esse mesmo Espírito que transforma, que pega a velha natureza de Adão, que nós herdamos, a natureza caída, que foge de Deus, que tenta se esconder de Deus, ele transforma numa natureza que deseja Deus e quer ter relacionamento com Deus. Esse Espírito Santo que se apossa e nos torna cidadãos dos céus, nos torna filhos de Deus. Esse Espírito Santo que nos transforma segundo a imagem e semelhança do Senhor. Bendito seja o Senhor. Jesus disse, Ele vai ensinar todas as coisas. No capítulo 16, versículo 13, diz que Ele guiará em toda a verdade. Olha que coisa linda. Ele guiará em toda a verdade. Logo, é impossível associar alguém cheio do Espírito Santo, que anda conforme os desígnios do seu coração, como alguém, eu estou possuído aqui, pelo Espírito Santo, ele está em mim, mas só no momento. Mas os frutos não revelam isto. O fruto não revela isto. Diz que se conhece uma árvore não pelas folhas que ela dá, não pelos galhos que ela tem, mas pelos frutos que ela dá. O Espírito Santo vai nos fazer dar frutos que vai justificar que de verdade fomos mudados interiormente. Mudados interiormente. A mudança interior, mudança de coração, uma metanoia, uma transformação de mente, uma transformação de pensar. As lentes são quebradas, a cegueira espiritual é retirada, e agora podemos estar próximos de Deus, iluminados pela verdade, pela luz da verdade. E agora glorificamos ao Senhor com toda a nossa forma de viver. O Espírito Santo quer se apossar de você. O Espírito Santo quer reinar em você. O Espírito Santo quer ser seu guia. O Espírito Santo quer ser o seu direcionador. Primeira ação do Espírito Santo é convencer o homem que ele está caído, em pecado e afastado de Deus. Quando ele convence, ele mora e começa a mudar esta natureza. Começa a provocar uma regeneração. Quem matava não mata mais, porque a natureza foi mudada. Quem não glorificava a Deus, agora glorifica o Senhor em tudo. É a mudança radical. Oh, glórias, levante as suas mãos. Eu ministro esse Espírito Santo se apossando da sua vida agora. Eu ministro esse Espírito Santo se apossando da sua família agora. Eu ministro esse Espírito Santo se apossando de você, te dando habilidades, mudando o seu coração, colocando no seu coração um desejo de agradar ao Senhor, de adorar somente a Deus, de viver somente para o Senhor. Só quem crê glorifica o Senhor Jesus. Conta-se que foi dada uma missão para 2 homens. Um era piedoso, tinha um conhecimento, vivia sob a ética cristã, gostava de ler a Bíblia e tinha Jesus como seu Senhor. Um outro homem, ranzinza, iracundo, procurava problemas com todo mundo, tinha um coração trancado, fechado. Foi dada a missão a esses 2 homens. Tem um grande rio e precisamos construir uma ponte. Precisamos criar um acesso às pessoas que vivem à outra margem. Precisamos possibilitar àqueles que não têm um barco, uma canoa, para vir a esta margem direita, que elas cheguem com segurança. Está nas mãos de vocês aqui, e foi dado para eles todo o material necessário para a construção de uma ponte, ou de uma embarcação maior. E o primeiro homem disse, eu não quero contato com ninguém. O ranzinza, o de coração endurecido,
começou a construir uma grande muralha. Ele disse: eu não quero contato com ninguém. O outro, aos poucos, começa a utilizar as vigas e começa a preparar uma grande ponte. Ele disse: eu quero ter contato com outras pessoas. Eu quero estar me relacionando com outras pessoas. Não é bom estar só. E ele começa a construir esta ponte. E ele capricha e usa todas as suas habilidades. Todas as suas habilidades na construção desta ponte. Quem passava elogiava: você trabalha muito bem, você trabalha com muito esmero, você merece o prêmio de melhor construtor de pontes. Quando a ponte foi concluída, houve uma festa, houve uma celebração, porque agora todas as pessoas podiam passar de uma margem para outra, sem medo, sem preocupação com a embarcação furar ou virar. O outro ficou cercado pela grande muralha que ele fez. E ali, até o final dos seus dias, ele morreu sozinho. Houve um progresso na região, na área em que o primeiro personagem construiu a sua ponte. Em resumo, a moral dessa história é que quando o Espírito de Deus transforma o coração do homem, e o homem segue as diretrizes do Senhor, ele não é um construtor de muralhas. Ele é alguém mudado, que muda a sua realidade. Ele é alguém amigável, ele é alguém que constrói pontes e não barreiras. As atitudes revelam quem habita e qual direção está no meu e no seu coração. As nossas atitudes irão revelar se de verdade é um doce espírito que habita em nós, ou é um espírito imundo, sujo, que nos leva à vergonha, ao desprezo e à decadência. Mas o gostoso é que Jesus disse: quando eu for, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará um Consolador, o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que te dá habilidades, que deu a Saul para governar, deu a Davi para governar, deu a tantos profetas. É esse mesmo Espírito que quer permanecer na sua vida. E ele não será transitório, ele permanecerá para sempre. Esse Espírito Santo, ele quer habitar com toda a plenitude na sua vida. O coração insubmisso agora se submete, é alguém submisso. O repreensível agora é irrepreensível. Por que isso? Houve uma mudança de mentalidade. Quem provocou? O Espírito Santo. Agora nós seremos agentes de transformação, não ficaremos apostando em João, Maria, fulano, beltrano, cicrano, é ele que vai mudar. Não. Nós seremos esses agentes de transformação, porque o Espírito Santo agora habita em mim. Não ficaremos culpando alguém por nada. Apenas faremos aquilo que o Espírito Santo tem nos dado habilidade para fazer. O que é que Deus colocou em você depois que o Espírito Santo veio habitar em sua vida? Que habilidade você tem? Faça isso para a glória de Deus. Faça para a glória do Senhor. Faça com maestria. Faça com amor. Faça, permita. Não quero falar do final de Saul. Não quero falar do final da história de Saul, porque ele acaba endurecendo o coração e não segue as diretrizes do Senhor. E por isso o Espírito do Senhor se afasta dele e um espírito maligno passa a habitar no coração de Saul. O que significa dizer, é que agora ele está sob outra direção. Agora Saul está desejando matar quem ele considerava como rival dele. Saul estava revoltado. Saul passou a consultar até pitonisas, adivinhas, cartomantes. Saul começou
Porque quando o homem perde, quando o homem se afasta do Espírito Santo, quando o homem se afasta de Deus, sabe o que vai acontecer? Um espírito maligno habita nele. E as direções do coração dele só levam à ruína, só levam à perdição. Nesta noite, abra seu coração, deixa Deus direcionar, permita o querer dele, o querer de Deus se cumprir na sua vida. Permita a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Permita o Espírito do Senhor reinar para sempre na sua vida. Permita Deus fazer o que Ele bem quiser na sua vida.